Fala, meninos, continuando aí nossa empreitada, mais uma aula para a gente aprender. Bom, a gente agora vai falar um assunto que vocês talvez não estejam muito familiarizados, tá? É a estatística. A matéria-prima para os estudos estatísticos são os dados de observação, tratando-se dos valores que são adicionados às características. Os dados de observação são oriundos de várias fontes, podendo ser coletados de duas formas: enumeração, referentes a uma variável discreta, mensuração, referente a uma variável contínua. A coleta de dados pode ser dividida em contínuas, periódicas ou ocasionais. Coleta de dados contínua: quando os eventos que acontecem durante determinado estudo são registrados à medida que ocorrem. Coleta de dados periódica acontecem de ciclo em ciclo, como exemplo, o Censo do Brasil. Como a gente pode tratar isso aqui? Coleta de dados contínua seria o seguinte: toda vez, imagina que no Brasil tenha 220 milhões de pessoas. Aí a coleta contínua, ela seria o quê? Nasceu uma pessoa hoje, ela passaria a ter 220 milhões e um. Morreu alguém, na mesma hora que morresse uma pessoa, essa contagem diminuiria. Na mesma hora que nascesse uma pessoa, essa contagem aumentaria. Essa é uma coleta de dados contínua. É o que está acontecendo hoje na nossa quarentena. Todos os dias a gente tem informação de quantas pessoas ficaram ou não doentes. Então, é uma coleta de dados contínua. A coleta de dados periódica é diferente. Ela, por exemplo, o censo, que é a quantidade de brasileiros, ela acontece uma vez por ano. Uma vez por ano, às vezes a cada 5 anos, faz uma nova contagem para saber quantos brasileiros existem, quantos estão trabalhando, quantos estão estudando, e assim sucessivamente. E a coleta de dados ocasional são aquelas realizadas sem a preocupação da continuidade ou periodicidade. Nos estudos que são realizados coletas de dados contínuas ou periódicas, o interesse é a enumeração total. A estatística participa apenas no seu aspecto descritivo, de apresentação de dados. Os dados são obtidos pelo próprio pesquisador, utilizando dados já existentes, dados secundários ou através de levantamento, que são dados primários, e experimentos. O pesquisador pode querer descrever o conjunto, mas o mais comum é ele querer fazer inferência a partir de amostras do total. Dessa forma, a estatística participa no processo de fazer o levantamento como os utilizados nas pesquisas de saúde pública. A estatística indica a forma de amostragem que permite uma inferência sobre o todo. Nos experimentos, ela fornece o delineamento mais adequado em cada estudo. Qualquer que seja a forma de obtenção de dados, eles estarão no final do trabalho desorganizados. Para que esses dados tenham um valor informativo sobre o assunto investigado, deverão ser apresentados de forma concisa e compreensível, satisfazendo a dúvidas. Exercício do livro, página 159 e 160. Aí, da estatística também, lembra que
ali no primeiro assunto, foi falado que no final de uma pesquisa os dados eles estão meio bagunçados. E aí a gente precisa de ferramentas para organizar esses dados e poder uma outra pessoa que não participou da pesquisa, ao olhar para aquele dado, ela entender o resultado da pesquisa. Então, uma das situações é, por exemplo, a distribuição de frequências. Quando o conjunto de dados consiste de um grande número de dados, indica-se alocá-los numa tabela de distribuição de frequência, ou tabela de frequência. Os dados nessa tabela são divididos em classes pré-estabelecidas, anotando-se a frequência de cada classe. Então, uma tabela de frequência é um arranjo tabular dos dados com a frequência correspondente. As tabelas de frequência servem de base para a representação gráficas. O primeiro trabalho para a construção de uma tabela de frequência é a escolha das classes. Quando está usando variáveis discretas, devemos unir duas ou mais classes em uma só. Por exemplo, no censo de carros por família na cidade de Campo Grande, as classes serão 0, 1, 2 até N, onde N é o maior número de carros por família. Se a classe 0 e 1 for muito frequente, devemos uni-las. Então, as classes serão 0 e 1, 2 e 3, 4 e 5. Quando tratar-se de variáveis contínuas, as classes deverão ser escolhidas de um modo ao acaso. A escolha depende do número total de observações, que é a amplitude da variação e a precisão requerida nos cálculos. Deve ser observado que quanto maior o número de classes, maior poderá ser o erro na análise estatística. Pode, então, fazer classes de pequenas amplitudes, porém, pode-se aumentar excessivamente o número de classes. De 10 a 20 classes é um número aceitável. As classes devem ser mutuamente exclusivas. Um valor de classe exclui o outro, para que não haja dúvida na localização dos dados. As classes devem ser definidas inicialmente, classes como 50 ou mais. O centro da classe é a média dos limites das classes. Os centros de classes e as respectivas frequências são usados nos cálculos das estatísticas descritivas. Fornecem também os elementos para a organização dos gráficos, como o histograma, polígono de frequência e a ogiva. Talvez a gente chegue a falar do histograma. Os outros dois eu acredito que a gente não deva falar, tá? Porque a gente está fazendo uma iniciação à estatística. Vocês ainda estão no 8º ano, então assim não é uma estatística ainda muito pesada. É só para vocês começarem a entender. A gente falou muita coisa, leu muita coisa, essa matéria tem muita teoria, mas quando a gente começar a fazer os exercícios, vocês vão perceber que não é tão difícil assim. Exercício do livro, página 163 e 164. Obrigado a todos. Ficamos por aqui. Até a próxima.